1,65 m de altura, pele clara, uso barba, olhos verdes. E hoje você acompanha na próxima 1h30 o programa Projeto das Casas, uma cobertura especial do Parlamento Aberto nas Urnas, eleições 2020. E até à noite vocês terão a chance de acompanhar tudo o que acontece na cidade, pois é neste domingo em que os piracicabanos vão às urnas para eleger prefeito e vice-prefeito, assim como a nova composição da Câmara. Muito obrigado pela sua audiência e siga conosco até a noite. Acompanharemos a apuração dos votos diretamente do cartório eleitoral e a repercussão de todos os eleitos, que estarão aqui no estúdio para comentar o resultado nas urnas. A nossa programação pode ser assistida nos canais 11.3 em sinal digital, 4 da Claronet e 9 da Vivo Fibra, pela Rádio Câmara Web e por nossa página no Facebook. Acompanhe também as postagens no Instagram. É só procurar por @Parlamento Aberto. A Câmara de Piracicaba possui 23 vereadores e a próxima legislatura será de 2021 a 2024. Mas o que será que esses vereadores encontrarão aqui em 1º de janeiro, quando assumirem os seus mandatos? Muita gente pode pensar que em cada mandato tudo começa do zero. Mas será que é mesmo assim? Depois de eleito e empossados, a primeira votação que esses vereadores participam é da mesa diretora da Câmara. Presidente, vice-presidente, primeiro e segundo secretários serão escolhidos entre os 23 vereadores para administrar a Câmara por 2 anos. Essa eleição acontece no dia 1º de janeiro e são os vereadores da mesa diretora da Câmara os responsáveis por todo o funcionamento da Casa, a gestão dos 7 departamentos e também que dará cumprimento às resoluções, que nada mais são do que as leis que regem o funcionamento interno da Câmara. Entre essas resoluções, temos a criação do programa Parlamento Aberto, amplamente conhecido pela sociedade piracicabana. O Parlamento Aberto determina que todos os projetos desenvolvidos pela Câmara tenham 4 princípios ou pilares: a transparência pública, a participação popular, a educação para a cidadania e a inovação e a tecnologia. Em vigência há 1 ano e meio, o programa Parlamento Aberto deu origem a vários projetos e é sobre alguns deles que nós vamos conversar com nossos convidados nesta tarde. O primeiro tema é o projeto Câmara Inclusiva e para discuti-lo, temos aqui no estúdio Antônia Jandira de Souza, assistente do Departamento de Comunicação, servidora desde 30 de dezembro de 1994. Bom dia, Janda. São 26 anos de Câmara. Rodrigo. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Wander. Boa tarde aos telespectadores que nos acompanham nesse momento, nessa cobertura especial do Parlamento Aberto nas urnas. Realmente, boa tarde, Janda. Nós já perdemos a ideia do horário aqui. Nós estamos no estúdio desde as 6h45, então a gente gera essa confusão, né? Também aqui à minha direita está o Wander Viana, presidente do CONDEF, o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Ele é um grande parceiro do Câmara Inclusiva. Inclusive, essa descrição que eu fiz foi justamente para que o Wander me reconhecesse, a descrição que eu fiz no início do vídeo. Wander, boa tarde. Boa tarde, agradeço o convite, boa tarde a todos, né, que estão nos assistindo. É um prazer realmente sempre estar aqui junto, né, compartilhando e trazendo a informação para a sociedade. Antes de começarmos a conversar com os nossos convidados, vamos assistir a um vídeo que conta um pouco sobre a primeira visita de entidades à Casa de Leis, a convite do projeto Câmara Inclusiva. Primeiro foi a vez de 3 integrantes do Espaço Pipa visitarem a Câmara. Eles têm síndrome de Down e conheceram todos os departamentos e o funcionamento da Casa de Leis. Foram recepcionados por servidores. Marcela Andi achou legal a visita. Isso aqui é assim, legal, mas é bom. Essa foi a primeira de uma série de visitas que estão sendo agendadas para que entidades que trabalham com pessoas com deficiência em Piracicaba apontem melhorias físicas e também no atendimento para que a Câmara se torne cada vez mais inclusiva.
A psicóloga do Espaço Pipa, Paula Lima, acompanhou o grupo na visita e destacou que, no caso deles, o mais importante é o acolhimento, já que não há barreiras físicas. O essencial mesmo é o acolhimento, né? A recepção das pessoas que trabalham aqui, a comunicação bem clara e acessível para eles, sempre olhando para eles e falando de uma maneira resumida. Se possível ilustrar com exemplos também e no final sempre perguntar se eles compreenderam o que foi dito, né? Para que realmente fique claro, né? Então sempre se certificar, você entender o que eu quis dizer e dar uma abertura para eles fazerem perguntas também. Luzia Aparecida Gomes de Oliveira é mãe da Tassiara e ela aprovou o projeto Câmara Inclusiva. A gente às vezes chega nos lugares e a gente fica assustado porque não sabemos como vamos ser recebidos, né? E sabendo que vocês estão caminhando para ter um acesso para eles, deixa a gente muito mais confiante, né? Com a certeza de posso mandar sozinho, que lá vai ter um acolhimento de uma forma bem própria para eles. É sempre importante, né, a gente dar acesso para as pessoas com deficiência nos lugares públicos e a Câmara está fazendo um trabalho fantástico nesse sentido, dando essa abertura, trazendo os alunos para eles definirem, né, os pontos positivos, negativos, o que dá para melhorar. O que a gente já percebeu precisa do piso tátil, principalmente nos lugares comuns, nas áreas comuns, que eles podem andar livremente. É importante a gente fazer algumas mudanças, deixar corrimão livre, as paredes ainda tem coisas penduradas na parede, né? Então isso é importante para dar acesso à pessoa com deficiência visual. Eu fico muito feliz de saber que as autoridades da nossa cidade estão se preocupando com esse tipo de coisa, né? Que é a inclusão dos deficientes, seja ela do tipo que for, né? Que no nosso caso é visual. Como pode ser comprovado nessa reportagem feita pela minha colega Rebeca Paroli, o projeto Câmara Inclusiva foi amplo já na sua elaboração. A Câmara convidou entidades da cidade que lidam com vários tipos de deficiências e, depois de uma série de encontros e visitas técnicas, elaborou um cronograma de ações. Além das entidades, o CONDEF e o Conselho de Idoso foram convidados para visitarem os 2 prédios da Câmara e apontarem as necessidades de mudança. Wander, como coordenador do CONDEF, como você avalia a forma de construção do Câmara Inclusiva e a metodologia utilizada e a postura da Câmara, a primeira entre as municipais do país a desenvolver um projeto nesse perfil? A gente como conselho, faz uma avaliação muito positiva, né? Porque isso é muito importante, como foi dito aí na reportagem, essa preocupação com a acessibilidade às pessoas com deficiência. E o mais importante, né? O projeto foi feito da maneira adequada, porque a gente tem que pensar na pessoa com deficiência como um todo, em todos os tipos de deficiência, e isso foi pensado. E também não adianta a gente vamos fazer um projeto, você pega todas as normas técnicas e aplica. Não, né? Foi chamado as pessoas envolvidas e isso é muito importante, porque muitas vezes o que tem na teoria tem que ser adequado na prática. E isso a gente percebeu que houve uma preocupação da Câmara com esse tipo de atitude, né? De chamar as entidades, fazer com que todo mundo andasse pelos prédios para ver qual era a necessidade, escutar os técnicos das entidades, isso foi muito importante, escutar o conselho. Então, assim, a gente tem percebido uma grande evolução. Isso a gente, como você falou, né, uma das primeiras câmaras do país que faz isso, e a gente espera e torce aí para que todos os poderes tenham como exemplo e faça isso, porque a gente percebe que, né, a gente tem que entender que a pessoa com deficiência, ela é usuária de serviço público também, né? Hoje em dia a pessoa com deficiência, ela é cidadã atuante, né? Passou a época que a pessoa com deficiência ficava em casa escondida. Hoje ela está aí trabalhando, está atuando, então ela precisa também usar os serviços públicos. E, então, assim, a Câmara está dando um grande exemplo, a gente tem acompanhado, né, o Conselho, dentro da sua atribuição, tem acompanhado e fiscalizado, obviamente. Claro, né, o papel do Conselho, né? Isso, a gente tem fiscalizado. E, por enquanto, a gente só tem coisas boas a falar, né, porque a gente tem percebido que
a gente percebe uma mudança tanto no físico, né, nas estruturas físicas, e principalmente na atitudinal, né? Legal. Essa inclusão. Deixa eu só aproveitar, porque eu quero entrar na questão das barreiras num outro bloco, mas eu quero aproveitar e perguntar para a Jandira, porque ela, como servidora, foi uma pessoa envolvida diretamente em todo esse processo, né? Então, o que eu quero saber dela, que é uma servidora que está há tanto tempo na casa, né? E é uma pessoa com deficiência, se para ela, né, fazer parte do projeto, deu para perceber uma mudança significativa de comportamento dentro da Câmara, né, Janda? Quero que você passe essa opinião para o nosso público. Sim, Rodrigo. Só que para responder essa sua pergunta, eu tenho que dizer o seguinte. Eu costumo dizer que eu sou da velha guarda, né? A época em que a pessoa com deficiência era tratada de aleijadinho, de incapaz, tá? E daí, quando foi lá no final da década de 70, início da década de 80, que começaram a luta aqui em Piracicaba, para que a pessoa com deficiência fosse vista, tá? E eu falo assim, que eu sinto orgulho de dizer que eu fui uma das pioneiras do início dessa luta. Só que agora o que eu vejo com o projeto Câmara Inclusiva, ele pode estar trazendo mais visibilidade da pessoa com deficiência de baixa mobilidade para a população, tá? E agora aqui, para a população e as autoridades também, lógico, né? Sim. Agora, aqui, dentro da Câmara, como funcionária, como servidora, a Câmara fez, sim, algumas adequações, tá? Mas nada desse porte em que está sendo o Câmara Inclusiva. Eu acompanho desde o início, eu vejo a forma dedicada dos envolvidos nesse projeto, tá? E uma das coisas, assim, uma experiência que está sendo muito satisfatória para mim foi a resposta das entidades ao nosso chamamento, que a participação das entidades está sendo, assim, importantíssimo para que seja, né, aplicado o Câmara Inclusiva. Só que também eu vejo ali, em alguns depoimentos, os anseios das pessoas com deficiência, e eu acho que eu me identifiquei muito deles. E que, com o passar do tempo, tivemos conquistas, mas que muita coisa ainda tem que ser conquistada, temos que brigar. Ainda é uma luta constante. Ainda é uma luta constante. É interessante esse depoimento que a Jandira acabou de fazer, porque eu, como servidor da Câmara, trabalhando no Departamento de Comunicação, eu participei de todas as reuniões do Câmara Inclusiva. Foram 9 entidades e os 2 conselhos convidados para participar. E depois teve também uma necessidade de adequação interna na Câmara, com a capacitação dos servidores. Uma dessas capacitações envolveu o próprio Departamento de Comunicação e outras pessoas que atuam na Câmara, para que a escrita nossa também fosse mais inclusiva. A Euclídia Fioravante foi uma das pessoas que ministrou esse curso e a gente tem um depoimento dela logo depois da realização do curso. Confiram o depoimento. Mais do que usar um termo politicamente correto, eu acho que a comunicação ela tem que enfatizar a garantia de direitos, que nem sempre acontece, que é uma grande barreira para as pessoas com deficiência. Então, esse momento aqui, além de nós discutirmos os termos e o que vem com cada termo, né? Porque às vezes vem uma depreciação da pessoa, coloca a pessoa no lugar de coitadinho, de assistencialismo, e a gente precisa reverter isso, a gente precisa ver a pessoa
com deficiência como um sujeito de direitos como qualquer outro. Então, o enfoque hoje foi trazer todo esse contexto legal que estão em todos os marcos legais hoje no Brasil, para que a gente possa fazer uma comunicação que, de alguma forma, promova a inclusão social. Eu quero frisar que esse projeto Câmara Inclusiva, pela primeira vez, está dando essa oportunidade de nós realmente olharmos para as questões das pessoas com deficiência. E esse momento aqui é um ponto muito importante, um início muito feliz, eu acho, da Câmara, né? Porque os profissionais de comunicação são aqueles que realmente podem ajudar na percepção das pessoas acerca dos problemas das pessoas com deficiência, dos direitos que ainda não são conquistados por todas as pessoas com deficiência e na própria estímulo para que políticas públicas que garantam esses direitos sejam efetivadas de fato. Esse é um depoimento da Euclídia Fioravante, que faz parte do Centro de Reabilitação de Piracicaba. E um outro treinamento que também envolveu os servidores do Departamento de Comunicação foi para que eles fossem capacitados para utilizar a hashtag #PraCegoVer. Nesta sexta-feira, eu conversei com a professora Patrícia Braille, que desenvolveu esse método. Ela conversou comigo pela plataforma Zoom, porque ela estava na Bahia, né? E falou sobre a percepção do trabalho de acessibilidade que a Câmara tem desenvolvido. Um dos trabalhos mais vitoriosos que eu já participei nos últimos anos foi o treinamento de descrição de imagens para redes sociais para Cego Ver, para a equipe da Câmara de Piracicaba. Porque eu estive em contato com profissionais realmente muito engajados, interessados na temática. Foi uma semana inteira de uma imersão no tema, né? E as pessoas faziam muitas perguntas, se mostravam realmente legitimamente interessados em oferecer uma comunicação acessível para todas as pessoas. E o que mais me impactou na fala desses representantes da Câmara foi eles sempre trazendo a experiência das pessoas com deficiência, né? Antes mesmo de me contratarem como uma consultora de acessibilidade, de descrição de imagem, eles já tinham escutado o que diziam as pessoas com deficiência sobre as próprias necessidades. Então, isso foi o que me fez assim, apreciar muito esse trabalho, recomendar esse trabalho. E hoje, quando eu entro na página do Facebook da Câmara Municipal de Piracicaba e vejo todos os vídeos descritos, as imagens, os cards, e ainda nós mantemos um grupo no WhatsApp, onde volta e meia nós perguntamos coisas uns aos outros e respondemos a algumas questões que vão surgindo no trajeto. Eu me sinto imensamente feliz e muito orgulhosa de uma equipe tão aguerrida, tão séria, tão responsável com uma temática tão urgente que é a acessibilidade. Parabéns! Nós tivemos esse depoimento da Patrícia Braille, que desenvolveu o método #PraCegoVer. E eu quero aproveitar e fazer uma pergunta para o Ander, que é justamente sobre essas ferramentas de acessibilidade, né? O que elas representam para a comunidade? Representa tudo, né? Na verdade, hoje, né? Como foi dito nos dois vídeos, tanto a Euclídia quanto a Patrícia, a comunicação é essencial, né? Hoje tudo parte da informação, né? E aí a informação tem que chegar a todo mundo. Então, essa parte da comunicação é essencial. Eu, principalmente, né, posso até falar com experiência própria por conta da minha deficiência. Então, se eu entro numa rede social e está só escrito lá, tal coisa, foto só, não tem nada, eu não recebo a informação. E aí, assim, como foi falado, né, a gente percebe o envolvimento, né, dos profissionais, e isso é muito importante, porque o elo direto, né, da informação são os profissionais da comunicação que vão passar a informação tanto para as pessoas com deficiência quanto para a sociedade. Então, quando essa informação está completa, ela está acessível de forma adequada, então ela atinge diretamente a pessoa com deficiência, mas ela vai muito mais além. Ela faz com que a sociedade entenda o porquê daquilo e também leve essa informação e faz com que isso se multiplique. Porque pode fazer com que a sociedade mesmo veja, nossa, isso é legal, a gente precisa multiplicar. E hoje a gente tem visto isso, muita gente
de livre, espontânea vontade, tem colocado as hashtags para cego ver, tem colocado acessibilidade nas suas publicações, sem nem mesmo ser, né, órgão público, nada. Tem bastante gente que já está incluindo isso no seu dia a dia. Mas é urgente que as empresas também e as entidades se preocupem com isso. E uma outra preocupação aqui da Câmara, que eu acho que é importante destacar, foi a capacitação dos servidores da recepção, que trabalham justamente com o acolhimento de quem chega aqui, né? E uma das preocupações desses cursos foi explicar para as pessoas como funcionam as barreiras atitudinais, que é definida na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Como a gente comentou da hashtag para cego ver, eu quero que você comente sobre justamente essas barreiras. Por que é importante os espaços estarem adequados, né, a essa legislação? Precisa, né, ter, vamos falar dos dois pontos principais, existem várias barreiras, né? Mas as principais, né, realmente são as físicas e as atitudinais. Hoje a gente percebe muito isso. As físicas, elas são mais fáceis, né, de serem feitas, né? Às vezes as empresas, que nem você falou, algumas pessoas às vezes acham, mas eu vou ter despesa e tal. E às vezes não é isso, às vezes as mudanças são bem básicas. E a atitudinal é o principal, né? Porque como receber essa pessoa com deficiência, como você recebe o cego, como que você se chega e fala com ele, primeiro você põe a mão, não põe a mão. Então, assim, se você educa esse atendimento, se você fala, é assim, 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 porque a pessoa com deficiência, sempre você vai e pergunta se ela está precisando de ajuda e que tipo de ajuda, né? Janda, no seu caso, o que você conclui sobre o Câmara Inclusiva? Eu sei que a gente ainda tem muito o que fazer, nós tivemos uma pandemia, né, que interrompeu em partes aí o nosso trabalho, ainda assim tivemos a reforma do Salão Nobre, a questão da acessibilidade, né, mas o que você conclui do Câmara Inclusiva, desse período aí que você vivenciou? Foi bastante coisa. Rodrigo, eu concluo que o Câmara Inclusiva, ele vai estar trazendo a pessoa com deficiência e baixa mobilidade aqui para dentro da casa, tá? Ele vai estar proporcionando que essas pessoas participem dos debates que são, assim, necessários para que políticas públicas sejam criadas, porque o município, ele tem a obrigação de criar essas políticas públicas, tá? E vai estar dando para a gente mais visibilidade, porque a gente conquistou, sim, a gente conquistou aí ao longo dos anos direito ao lazer, educação, passeio, saúde, mas eu acho que tem muita coisa ainda que pode ser feita, tá? E a gente, estando aqui, a gente vai estar se mostrando mais ainda, vamos nos tornar mais visíveis ainda às autoridades, ao cidadão que de repente passou a enxergar um pouco a gente, mas nem tanto. E acho que tem muita coisa que não vai depender do poder público. Um exemplo, um banco de ônibus reservado ser respeitado. Tá, de repente a fiscalização não dá conta disso. Mas a população nos vendo, talvez comece sim eles começarem a ter consciência disso. Então, a pessoa com deficiência e com baixa mobilidade vai saber que ele vai estar vindo aqui na Câmara, ele vai estar sendo bem acolhido, ele vai estar assim, livre para se movimentar. Então, eu acredito assim que o Câmara Inclusiva, ele está trazendo uma nova etapa para a gente. Assim como aconteceu lá na década de 70, de 80, o Câmara Inclusiva ele vai estar fazendo com que sejamos mais visíveis e, de repente, também está cobrando das autoridades políticas públicas que são do nosso interesse, das nossas necessidades. Pessoal, o bate-papo está muito bom, mas nós temos um segundo bloco e eu quero agradecer a participação da Jandira e a participação do Wander. Muito obrigado pela colaboração de ambos em terem vindo para cá. Agora vou liberá-los, não sei se já votaram. Muito obrigado pela participação, gente. Agradeço o convite, foi delicioso estar aqui com vocês. Eu agradeço também o convite e o CONDEP está sempre à disposição para o que precisar. Parabéns mais uma vez à Câmara. E você que nos assiste, fique aí.
Daqui a pouco voltamos com mais convidados no segundo bloco do programa Projetos da Casa. A gente volta já já. Estamos de volta com o programa Projetos da Casa, que integra a cobertura especial Parlamento Aberto nas Urnas, preparada pela Câmara de Vereadores de Piracicaba desde amanhã deste domingo. Durante todo o dia e também à noite, você acompanha todos os detalhes das votações, a rotina nas sessões eleitorais, a opinião de eleitores e especialistas e também quem os piracicabanos escolherão para governar a cidade pelos próximos 4 anos. No caso, os futuros prefeito, vice-prefeito e vereadores. Neste segundo bloco do Projetos da Casa, eu recebo nos estúdios o Bruno de Nolé de Oliveira, diretor do Departamento de Documentação e Transparência da Câmara. Boa tarde, Bruno, tudo bem? Eu já começo o nosso bate-papo perguntando para você o que justifica uma casa legislativa ter um departamento voltado para a documentação dos seus arquivos. Boa tarde, Rodrigo. É um prazer estar aqui com vocês. Primeiramente, parabéns ao Departamento de Comunicação, ao Departamento de TV Legislativa e a toda a casa pela belíssima iniciativa por fazer essa cobertura das eleições. Rodrigo, a existência desse departamento no âmbito da Câmara de Vereadores é uma exigência legal. Tá? A Constituição ela traz diversos artigos, diversos dispositivos que exigem que os órgãos públicos tenham departamentos, tenham setores responsáveis pela gestão, correta gestão dos arquivos, dos documentos das respectivas casas, certo? Tirando a Constituição, nós temos também a Lei Nacional de Arquivos, que é a Lei 8.159 de 91, a Lei de Acesso à Informação, que é a Lei 12.527 de 2011. Então, essas duas leis, juntamente com os dispositivos da Constituição, eles trazem o conjunto deles, esses dispositivos, trazem uma exigência legal que os órgãos públicos tenham, sim, departamentos responsáveis pela gestão do acervo documental. Tem a Lei 9.605 de 98 também, ela prescreve no artigo 62 que é crime destruir e inutilizar registros, arquivos públicos, enfim. Então, todo esse aparato de leis, aparato legal, ele faz com que força os órgãos públicos a terem dentro de suas respectivas sedes um órgão, um departamento responsável por fazer essa gestão documental. Nós participamos ano passado de alguns seminários, algumas palestras pelo Estado de São Paulo e o Ministério Público ele tem ficado no pé dos órgãos públicos que não estão desenvolvendo setores, departamentos responsáveis pela correta gestão dos documentos. Então, até fazendo uma correção em cima do que eu falei, né, o que justifica a Câmara ter, né, um departamento, não é só uma obrigação da Câmara, é uma obrigação dos órgãos públicos de uma maneira geral. Oficialmente, aqui no caso da Câmara, a criação do departamento aconteceu em 2015, inicialmente como documentação e arquivo, e depois documentação e transparência. Então, já que você comentou da obrigatoriedade, agora explica para a gente quais são as competências, as atribuições, as funções no departamento, né? O que o departamento faz de fato. Certo, Rodrigo. Assim, são muitas competências, eu vou elencar aqui a que a gente considera as principais, né? Como o próprio nome diz, documentação e transparência é o nome do departamento. No aspecto da documentação, se a gente não tiver uma correta gestão desses documentos, e aí quando eu falo de documentos, eu não falo dos documentos alocados somente no departamento, mas eu falo dos documentos da casa, esses documentos com o tempo vão se deteriorar. Vou dar um exemplo, nós temos no nosso arquivo central 3.200 caixas poliondas, que corresponde a 600 metros lineares de documentos. Espalhados pelos departamentos, nós temos 1.145 caixas poliondas, o que dá 145 metros lineares. É muita coisa. Muita coisa. E a Câmara produz por ano 230 caixas poliondas, o que dá 30 metros lineares de documento. Então, você imagina esses documentos se não tivesse um departamento responsável por fazer a correta gestão e preservação deles. Eles iam ficar espalhados por aí, iam se deteriorar ao longo do tempo. Você também não pode colocar, por exemplo, dar o mesmo tempo de guarda de um documento, que é um prontuário do funcionário público, que tem que ficar 60 anos preservado, de um outro documento mais
simples, vamos dizer, que com 5 anos você pode eliminar. Então, o departamento, uma das funções primordiais dele é fazer essa gestão documental de toda a massa documental da Câmara, certo? Com isso também, só um adendo, nós instituímos esse ano a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos. Eu sou coordenador dessa comissão, nós contamos com 4 servidores na Câmara para fazer um diagnóstico de todos esses documentos e, posteriormente, elaborar a tabela de temporalidade para dar um direcionamento de como nós podemos melhor gerenciar esses documentos. Também tem um aspecto da transparência, né? Somos responsáveis pela gestão do portal da transparência, que é o portal onde a população tem acesso a todas as informações, gastos, enfim, da Câmara, bem como o Serviço de Informação ao Cidadão, a ouvidoria, enfim, diversas outras funções do departamento nós temos lá, que estamos desenvolvendo ao longo desse tempo. Interessante quando a gente fala em documento, o que vem à cabeça é o papel, mas com o tempo as mídias mudam, então nós temos DVD, VHS, fita cassete, enfim, uma série de arquivos que vão evoluindo, né, conforme a tecnologia. E, inclusive, é o caso de vocês, né? Vocês têm que abrigar, por exemplo, esses tipos de mídias. Não é apenas papel que vocês guardam, né? Exatamente, Rodrigo. Nós temos mais de 30 mil horas de audiovisual lá no departamento, né? Então, fitas VHS, DVDs e agora os arquivos como posso dizer, já estão armazenados no storage da Câmara. Então, não é só, que nem você disse, o papel físico mesmo, esse tipo de documento. Também o acervo audiovisual da Câmara está todo sob a guarda do Departamento de Documentação. E aí, Fábio, Bruno, tem uma seguinte questão. O que eu penso? Não é só guardar, né? Você também tem que preservar, né, esse material. Como que é esse trabalho de preservação? Por exemplo, uma fita VHS, ela deteriora, né? Então, como que se dá esse processo, né, de preservar isso? Então, Rodrigo, a gente recorre sempre aos princípios, às diretrizes, ditames da lei de arquivologia, né? Então, a gente não é simplesmente, vamos pegar o papel que está rasgado, colocar uma coisa lá, colar e pronto. Não, tem todo um procedimento básico e que é exigido pelas leis para fazer esse tipo de restauro. Não só para o papel, mas também das fitas. Não é simplesmente, vamos contratar uma empresa para fazer a conversão. Não, você tem que achar o software adequado para fazer essa conversão, para fazer essa migração, como que você vai armazenar em storage depois aqui na Câmara, certo? Daqui 5, 10 anos isso pode ficar defasado já. Então a gente já começa a prever daqui 5, 10 anos, qual é o outro suporte que vai nos amparar aí. Então, é uma série de detalhes, são uma série de detalhes que a gente tem que observar ao longo do tempo. A gente falou da criação do departamento em 2015, mas antes dessa criação, existia uma figura aqui na Câmara chamada Guilherme Vitti. Era um senhor que era servidor da casa e ele que teve todo esse cuidado de ir guardando as coisas, documentando, e graças a isso, a Câmara tem um acervo riquíssimo, né? Você sempre fala com muito carinho do professor Guilherme, né? Eu não o conheci como servidor da casa, mas enquanto atuava na imprensa. E formou-se aí, inicialmente, a biblioteca jurídica. E aí veio a evolução dos trabalhos, né? Exatamente isso. Com certeza, Rodrigo. O professor Guilherme, eu costumo dizer que ele estava à frente do seu tempo. Ele veio antes da Lei de Acesso à Informação, ele veio antes da Lei Nacional de Arquivos, e então ele já se utilizava, vamos dizer, desses ditames que vieram depois, ele já se utilizava nos anos 60, nos anos 70 aqui na Câmara. Ele que foi o responsável por organizar o arquivo da Câmara, né, naquela época, deixar tudo em ordem, fazer índices de atas, transcrição, enfim. Então é uma figura fundamental para a existência do hoje Departamento de Documentação e Transparência. Antes de ter o departamento, eu lembro que os departamentos, as pessoas, os funcionários recorriam ao professor Guilherme para obter alguma informação, certo? E hoje, mesmo ele não estando mais entre nós, a gente recorre aos documentos, aos ensinamentos que ele deixou por escrito lá no departamento. Então, ele ainda é muito presente no departamento. Não à toa, o departamento chama-se Departamento de Documentação e Transparência, professor Guilherme Vitti. Uma homenagem a ele. Uma homenagem, justíssima homenagem ao professor Guilherme. Muito legal. Recentemente, eu tive a oportunidade de fazer uma reportagem sobre um conjunto de documentos que data de 1784. Esses documentos são sobre a nova povoação de Piracicaba. Vamos assistir um vídeo sobre isso.
Com o objetivo de divulgar a história e legado do político Prudente de Moraes Barros, o Departamento de Documentação e Transparência repaginou o espaço dedicado ao patrono no prédio principal da casa. É uma resolução de 1966 que determinava que aquele quadro que está ali atrás, ele ficasse no local de destaque na Câmara, que é um quadro que a Câmara adquiriu na época, a resolução determinava que ele tinha que ficar no local de destaque, certo? E ele estava já localizado nesse espaço onde hoje está o memorial. Só que não tinha muito destaque, ele ficava, vamos dizer, meio que escondido ali. Então nós resolvemos revitalizar esse espaço de maneira a dar um destaque para o quadro e também a toda a história do Prudente. Ah, mas por que nesse local? Justamente porque, já estava instalado o quadro aqui, era conhecido como o Cantinho do Prudente, né? Nós transformamos no Memorial do Prudente. 2, ele fica do lado da galeria de ex-presidentes da Câmara. E ele foi um presidente da Câmara. E o presidente da Câmara que chegou a presidente da República. Então tem tudo a ver com a galeria de ex-presidentes. E o terceiro fator, ele fica perto do Salão Nobre, onde tem bastante evento, solenidade, audiência pública. Então quando as pessoas vierem prestigiar algum evento no Salão Nobre, fica muito fácil para elas adentrarem ao memorial e obterem as informações referentes ao Prudente. Para a exposição também foram feitas pesquisas sobre os fatos mais importantes, que originaram em uma linha do tempo, na inclusão de fotografias e projeto de iluminação. Além disso, também foram cedidas pelo Museu Prudente de Moraes 3 peças de seu mobiliário para a ambientação do espaço, sendo 2 cadeiras e uma escrivaninha. Prudente de Moraes é o primeiro presidente civil do Brasil, certo? É uma figura ímpar de importância histórica, importância fundamental para o Brasil e, logicamente, para Piracicaba também. Como eu estava dizendo, ele passou por quase todos os cargos da República. Ele foi vereador, presidente da Câmara, deputado provincial, que seria deputado estadual hoje, deputado federal, senador, governador do estado de São Paulo e presidente da República. Então, só eu destrinchando todos esses cargos que ele passou, já dá para ter uma noção da importância e do tamanho de Prudente de Moraes para o Brasil e, evidentemente, para Piracicaba. Moraes, a gente sente uma necessidade lá fora mesmo, das pessoas conhecerem um pouco mais de história, certo? De história de Piracicaba para as pessoas que residem aqui na cidade. Então, quando passar essa pandemia, a gente espera que a casa volte a receber as pessoas no Salão Nobre, no plenário, e que elas possam conhecer o Memorial Prudente de Moraes. Também é possível conferir a exposição virtualmente, pela página inicial do site da Câmara, câmarapiracicaba.sp.gov.br. Devido à pandemia, o local está aberto para visita em horário reduzido, das 9 da manhã às 3 da tarde. Você pode fazer o agendamento pelo telefone 19 3403 7130 ou pelo e-mail documentacal@piracicaba.sp.gov.br. Pessoal, tivemos um erro técnico. Peço desculpas a vocês. A reportagem que acabou de ser exibida, na verdade, é sobre a criação do Memorial Prudente de Moraes. Eu quero aproveitar para comentar sobre esse assunto com o Bruno. No período da pandemia, vocês não pararam, né? O departamento teve que adequar as suas atividades e uma das grandes atividades, eu posso dizer, foi a transformação de um espaço no hall do Salão Nobre nesse memorial. Fica bem aqui ao lado dos nossos estúdios, por coincidência. Conta pra gente como foi esse trabalho, Bruno. Então, Rodrigo, durante a pandemia, não só o nosso departamento, como todos os departamentos e toda a casa não parou, né? Desenvolveu grandes trabalhos aí que mantiveram a casa funcionando. O Departamento de Documentação, especificamente, além do Memorial Prudente de Moraes, nós desenvolvemos uma plataforma de exposição virtual. Até uma das funções do departamento é dar visibilidade, dar exposição aos aspectos históricos, culturais, tradicionais da cidade. Nós fazíamos isso de forma presencial até a pandemia. Então, com o advento da pandemia, nós vamos dizer que nós aceleramos um processo que nós já tínhamos em vista de fazer futuramente, que é divulgar isso daí de forma digital, essas exposições, certo? Desenvolvemos também uma forma de relacionamento com o público, de divulgação, que é o Instagram do departamento, certo? A gente pode dar maior visibilidade a todo o trabalho que o departamento faz, não só o departamento, mas o programa Parlamento Aberto, enfim. Uma série de trabalhos nós desenvolvemos ao longo da pandemia aí para poder nos adequar às exigências sanitárias que foram impostas durante esse período.
Realmente, as exposições são um braço forte dentro do departamento e nesse período de pandemia não foi possível. E o formato virtual que eles escolheram é muito legal e o mais importante é comentar que essas exposições virtuais que vocês realizaram são sem custos, né, sem custo nenhum para a Câmara, né? Exatamente, esse é o mais importante. Nós conseguimos desenvolver essa plataforma, né, de exposição sem ter custo nenhum, totalmente desenvolvido pelo corpo funcional do Departamento de Documentação. Podemos assistir ao vídeo da ata da Fundação que estava previsto inicialmente no bloco anterior? Câmara de Vereadores de Piracicaba apresenta processos de restauro, conservação e digitalização da ata de estabelecimento da nova povoação de Piracicaba. Estamos aqui no marco histórico de fundação da cidade de Piracicaba. É um local histórico. Assim como histórico, é também um dos documentos mais antigos constantes do acervo do Departamento de Documentação e Transparência da Câmara de Vereadores de Piracicaba. Este documento é um livro encadernado que consiste num compilado contendo 3 documentos textuais e manuscritos. Em sua primeira folha, traz os seguintes dizeres: memória do estabelecimento da nova povoação de Piracicaba junto à margem da além do rio do mesmo nome e da mudança e edificação para a margem daquém do dito rio. O primeiro documento foi lavrado em 30 de julho de 1784 pelo capitão-mor da vila de Itu, Vicente da Costa Taques Góes e Aranha, e assinado por importantes personagens da história piracicabana, como o povoador Antônio Correia Barbosa e o vigário Frei Tomé de Jesus. Este manuscrito registra a história da povoação e, a partir dele, é possível traçar uma linha do tempo dos acontecimentos do período, desde a provisão para a fundação de Piracicaba. O segundo documento foi enviado pelo então governador e capitão-general da província de São Paulo, Francisco da Cunha Menezes, ao capitão-mor da vila de Itu, Vicente da Costa Taques Góes e Aranha. Neste, o governador de São Paulo trata da mudança da povoação para a margem oposta do rio, ordenando a Vicente da Costa que, com o capitão Correia Barbosa, povoador desta, a possam mudar de onde se acha e situá-la na referida paragem, na parte de cá do rio Piracicaba, logo abaixo do Salto. O terceiro manuscrito é datado de 2 de agosto de 1784. Ele conta que no dia 31 de julho daquele ano, a população de Piracicaba se dirigiu ao lugar destinado para a mudança. E lá, o mestre entalhador e arruador Miguel Fernandes Pai Soares delimitou o que seria a nova povoação piracicabana. Mas, para esses documentos servirem com seu propósito de guarda da história e da memória de Piracicaba, ele precisa passar por alguns processos. Esses têm a finalidade de garantir o acesso e a preservação dos documentos. Por serem documentos antigos, eles apresentam em seu suporte marcas do tempo e por isso precisam passar por procedimentos de conservação e restauração que visam estabilizar ou reverter danos físicos existentes, como reparos com o uso de papel japonês. A digitalização é outra atividade fundamental. Afinal, ela possibilita uma maior abrangência no acesso, fazendo com que mais pessoas tenham contato com a informação. Além disso, a digitalização permite a conservação do documento, evitando manuseios desnecessários, que prejudicam a integridade física do suporte. Por último, a transcrição, que é feita seguindo as normas técnicas para transcrição e edição de documentos manuscritos, que tem como objetivo permitir a leitura e o entendimento de textos manuscritos. Afinal, apesar desses documentos preservarem em seu conteúdo indícios da história de uma sociedade, muitas vezes estes vestígios do passado se encontram escondidos em textos de difícil interpretação devido a grafias complicadas e terminologias obsoletas, e é o processo de transcrição que permite o resgate desta memória. Portanto, este documento histórico da mais alta importância para a nossa cidade está sob a guarda e cuidado do Departamento de Documentação e Transparência da Câmara de Vereadores de Piracicaba. Esse é um dos trabalhos do Departamento de Documentação e Transparência aqui da Câmara,
que aqui ao meu lado tem o diretor do departamento, o Bruno Gidoné de Oliveira. Nós já estamos para encerrar, né, esse bloco. Muito obrigado pela sua participação. Assim, só para reforçar, né, quem quiser visitar o departamento, conhecer, geralmente para historiador, em período fora de pandemia, isso é normal, né, um período que dá para ser feito, mas agora nós temos algumas restrições. Então, quero que você também comente das formas de contato que tem com o departamento que as pessoas podem fazer. Certo, Rodrigo. Além presencial, que está restrito, né, das 9 da manhã às 15 horas, com horário marcado, as pessoas podem comparecer e sempre com redução de número de quantidade de pessoas do departamento, ou as dependências da Câmara. Nós temos também, através do SIC, Serviço de Informação ao Cidadão, ouvidoria, e para conhecer um pouco mais do trabalho do departamento, através do perfil @câmara.doct do Instagram. Lá nesse perfil, as pessoas podem ter acesso a um pouco mais das exposições, enfim, dos trabalhos que o departamento vem desenvolvendo ao longo desse tempo aí. Muito obrigado mesmo pela sua participação. Obrigado. E um bom domingo. Obrigado, Rodrigo. Eu que agradeço. Parabéns de novo pela iniciativa de todos aí. Belíssimo trabalho. Obrigado. Boa votação para todos. E daqui a pouco temos o terceiro bloco. Fique aí. Até mais. Olá! Neste domingo de eleições, as equipes de comunicação e da TV Câmara estão a postos para lhe trazer todos os detalhes de como os piracicabanos estão escolhendo os próximos vereadores, prefeito e vice-prefeito. Diretamente de nossos estúdios, nós também queremos demonstrar a todos como é a rotina da Câmara e suas principais ações. É por isso que agora recebo a diretora do Departamento de Comunicação, Valéria Rodrigues, o jornalista Eric Valim Vicente, também servidor do Departamento de Comunicação, e Milena Dionísio, servidora do Departamento de Administração. O assunto do terceiro bloco do programa Projetos da Casa é o programa Parlamento Aberto, implementado pela Câmara há 1 ano e meio. Olá, Valéria. Existiu na Câmara, por um determinado período, o projeto Rumo ao Parlamento Aberto, que depois deu origem ao programa. Como tudo começou? Exatamente. Boa tarde a todos. Boa tarde pela oportunidade de estar falando aqui do projeto Parlamento Aberto, do programa Parlamento Aberto, que começou, na verdade, Rodrigo, com uma consulta pública com a população de Piracicaba. Na verdade, o Observatório Cidadão de Piracicaba fez uma provocação, um convite à Câmara de Piracicaba para que a gente buscasse implementar aqui ações e métodos de trabalho que envolvesse o Parlamento Aberto, todos os princípios do Parlamento Aberto. Então, para isso, nós iniciamos, antes de desenvolver um programa por nós mesmos, nós fomos ouvir a população sobre o que ela achava que a Câmara precisava desempenhar, dentro daqueles princípios que nós instituímos já desde lá do projeto Rumo ao Parlamento Aberto, que é a transparência pública, a tecnologia e a inovação, a participação popular e a educação para a cidadania. Então, a partir daí, a comunidade participou. Nós tivemos oficinas realizadas junto com o Observatório Cidadão, junto à Secretaria de Estado da Educação, com professores. Nós levamos essa ideia para entidades como o CONESP, o Conselho das Entidades Sindicais de Piracicaba, e essa sociedade nos remeteu 185 sugestões de melhorias, de mudanças, de ideias novas, e foi a partir daí que nós começamos a desenvolver esse programa, que está fazendo, já tem mais de 1 ano de ação, mas teve uma base muito importante da participação popular. Dentro do Departamento de Comunicação, onde eu estou como servidor e você como diretora, foi onde o programa Parlamento Aberto nasceu. E para isso foram necessárias algumas adequações. Quais foram essas adequações? Foram adequações físicas e adequação de planejamento de comunicação, né? Na verdade, o Departamento de Comunicação ele tinha vários setores espalhados pela casa e a gente precisou unificar esses setores para poder aplicar esse planejamento de uma forma integrada. Então, e também criar um setor novo que ainda não existia, que é o setor de artes gráficas, que foi possível graças ao concurso público realizado, em que foi chamado um novo servidor que passou em concurso. Então, hoje o Departamento de Comunicação está integrado, ele tem lá o setor de fotografia, o setor de produção de vídeo, a redação, a Rádio Câmara Web, todo integrado, e o setor de artes, comunicando, levando informações para toda a população. O programa tem 4 pilares, Valéria: a transparência pública, a participação popular, a educação para a cidadania, a inovação e a tecnologia. Existe um elo entre esses pilares? O elo é justamente a comunicação.
É a comunicação que faz com que todos esses princípios e todos os setores da casa dialoguem. A gente capta essas informações que têm utilidade para a população, essa prestação de serviço que cada departamento realiza, e a comunicação tem a obrigação de traduzir isso e levar para a sociedade como forma de prestação de serviço. Legal. Agora, Eric, nesse período você se envolveu na produção de um material muito amplo. Desde vídeos para as redes sociais, também para a TV Câmara, entrevistas e olhem só, gente, 132 lives pelo Instagram. Como foi para você ter sido o agente que trouxe tantos atores da sociedade para dentro da Câmara? Rodrigo, é um prazer estar aqui e falar sobre isso, foi um prazer participar desse programa. Cara, eu diria assim que para mim foi uma reinvenção minha enquanto profissional de comunicação, né? Eu me formei enquanto repórter, né, na imprensa, sempre trabalhei em reportagem, depois passei a ser editor, sempre no jornal impresso, né, que é a nossa origem, né, a minha também. E quando a Valéria jogou esses desafios, né, a minha querida chefa, Valéria Rodrigues, jogou esses desafios. Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Eu falava, Valéria, eu não sei fazer nada, mas você vai fazer. E eu tive que... aquela brincadeira que a gente faz, eu tive que trocar o pneu do carro com o carro andando, porque eu não sabia, eu tinha que aprender, tive que aprender a fazer texto para audiovisual, tive que aprender a apresentar, né? Então, assim, para mim foi um desafio mesmo de ter que me reinventar enquanto profissional de comunicação, assim. Então, para mim foi algo muito desafiador, mas que hoje, assim, eu tenho muita, assim, gratidão à Valéria especialmente, né? Mas também à casa, aqui, à Câmara, porque me deu essa oportunidade, cara. Eu acredito que se não fosse o Parlamento Aberto, eu ia me achar ainda mais jurássico. Interessante, a gente está num esquema meio multishow, a vida sem roteiro aqui, viu? Brincadeira, mas é porque um dos próximos tópicos que eu pretendia falar com o Eric é justamente sobre isso. Porque tanto eu como ele, nós iniciamos nossa trajetória em jornalismo impresso. Iniciamos juntos, inclusive. Exatamente. E uma das questões é assim, primeiro, você tem uma visão da Câmara como mídia, né, como imprensa, depois você entra e começa a conhecer os espaços, enfim, saber como as coisas funcionam, e aí de repente vem um projeto como esse. Então, fale um pouco dessa evolução de pensamento do que o Eric pensava com relação ao que era a Câmara e o que ele vê hoje a Câmara. Cara, quando a gente está na redação, e pelo menos era a tradição que a gente tinha, então a gente olhava a Câmara como um lugar, como uma arena, como um ringue, né? Como algo que você tem que ir lá e você tem que se estapear contra alguém ou em favor de alguém. Essa é a visão da redação, né? A gente tem jornalistas, vários jornalistas aqui, quem passou em redação sabe como é esse olhar da imprensa em relação não só à Câmara, mas à cobertura política de forma geral. E aí, quando eu vim para cá, primeiro foi aquele impacto, né, de você fazer algo novo, algo que às vezes você é mais exigido nas relações do que tecnicamente, né? Então você tem que aprender a trabalhar com pessoas que são muito diferentes de você, que pensam muito diferente de você, e assim, como nós temos toda a estrutura de carreira, né, de servidor, então você tem que saber dialogar. Então eu tive que aprender muito esse aspecto, né? Porque, confesso, eu sempre fui um cara mais aguerrido, assim, mais de querer ganhar no grito muitas vezes, e aqui na Câmara eu tive que baixar o tom e começar a saber conversar mais. Com o Parlamento Aberto, eu acho que isso, a prática acabou meio que juntando com essa noção de que a gente tem que saber navegar em águas turbulentas mesmo. A gente não vai nunca navegar no mar tranquilo, mas é na água turbulenta mesmo que você vai ter que levar aí e conseguir fazer. Então eu tenho esse olhar, sabe? O olhar de que aquele preconceito inicial, né, do serviço público por conta de trabalhar na imprensa, que eu tinha, confesso, é uma questão verdadeira, né, que eu estou dizendo, mas esse aprendizado de você dialogar muito mais, e com o Parlamento Aberto, cara, eu acho que a gente mostra que falando aí a analogia do mar, né, de navegar, há um oceano de oportunidades para fazer. Então o Parlamento Aberto, ele é esse oceano aí que a gente agora está navegando. Uma das questões que o Eric bate muito na tecla, e é importante que a população saiba também, é justamente
o Parlamento Aberto atua para que a percepção das pessoas seja realmente prática. Então, em que momento deixa de ser um projeto e se torna um programa? Em que momento o Parlamento Aberto deixa de ser teoria e se torna prática? Cara, ele se torna prática na hora que o cidadão vem e usa a Câmara para aquilo que ela se criou e para aquilo que ela serve enquanto nosso ordenamento jurídico, nosso ordenamento político e a função social que existe da Câmara. Então, assim, é importante tudo que a gente faz, né? Lógico que tem o aspecto prático da gente sempre fazer produtos, sempre fazer novas formas de divulgar a Câmara, mas isso só vai, de fato, ter prática quanto mais a população vier aqui e vamos dizer assim, desafiar o Parlamento Aberto dele em sua essência, né? Que é a transparência, que é a participação popular, que é essa questão de buscar a inovação. Então você tem aí todo um olhar que nem a Valéria falou, né? A comunicação, ela é o norte disso tudo. Então tudo que você faz em rede social, em novas tecnologias aí que vão surgir de comunicação, então ela acaba tendo isso. E claro, educação para a cidadania. É olhar a Câmara como um instrumento de transformação social, cara. É aí que ele se torna prático mesmo, né? Então, esse é o nosso desafio, fazer essa mensagem chegar para estimular as pessoas. E quando o Eric fala da questão prática, é uma questão que passa pela população, mas também é uma questão interna. E até foi por isso que eu convidei a Milena Dionísio para participar do programa. Porque a Câmara criou o Grupo de Trabalho do Parlamento Aberto, que é composto por todos os servidores, né, servidores de todos os departamentos, aliás, e nesse sentido, a Milena vai comentar com a gente, vai dar o seu testemunho sobre como funciona, né, o que ela se envolveu no grupo de trabalho do Parlamento Aberto, porque foi, por exemplo, um dos setores que foi estruturado, né, foi o setor de contratos. Milena, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Rodrigo, boa tarde a todos, é um prazer participar aqui com vocês, falar um pouquinho do nosso trabalho aqui na Câmara, que é um trabalho tão importante para a sociedade, né? E quanto mais as pessoas conhecem, eu acho que melhor fica, né? Mais oportunidades tem delas poderem estar participando, conhecendo. O setor de contratos, nesses últimos 2 anos, passou por uma transformação e da qual eu me orgulho muito, porque por muito tempo a gente vem lutando quanto funcionário para isso, né? Para que esse setor fosse formado, porque todas as compras da Câmara são feitas por esse setor hoje, né? Antes ele não era dessa forma, né? As compras eram feitas conforme as demandas e isso era muito complicado, né? De até a gente administrar a questão da transparência, de colocar isso, né, no nosso portal de transparência. E hoje foi totalmente unificado. Então, todas as compras da casa são feitas pelo setor de compras e contratos, né, que ficou um setor só. E tudo que é feito, todos os protocolos, a gente toma muito cuidado com a legalidade, com a transparência, de colocar todas as informações no portal de transparência assim que elas ocorrem. Por exemplo, o pregão presencial, ele já era transmitido ao vivo, infelizmente, por conta da pandemia, a gente teve que dar uma segurada, até por conta do espaço pequeno, né, não poder fazer essa transmissão, mas a gente continuou trabalhando, porque a casa não parou, né? E os pregões continuaram ocorrendo, mas no momento em que acaba a sessão do pregão, a ata do pregão, mesmo agora na pandemia, ela já está no site. Então, qualquer cidadão pode ter informação em momento real, né? Antes mesmo da sessão acabar, da gente sair da sala, a ata já está lá, né? Então, assim, foram muitos ganhos com essa, né, a formação desse novo setor. E é importante quando fala em compras e estruturação de um setor, gaguejei 2 vezes em falar a palavra, você também fala em economia, que você está organizando, né, você está lidando com gastos, né, então você está convertendo isso de uma forma prática, porque você trabalha com economia. Sim, sem dúvida, a gente tem percebido isso. Primeiro que as pessoas foram treinadas para trabalhar nesse setor. Principalmente esse setor de compras, que é novo, eles passaram por treinamentos.
estudaram a forma legal de se fazer. E também, até como a Valéria disse, por conta do concurso público, chegaram novos funcionários. Então, foi muito bom, porque misturou o pessoal que está aqui, como eu, que estou há 26 anos na casa, com o pessoal novo, com vontade de aprender. Então, foi muito dinâmico e a gente percebeu esse reflexo na economia realmente, né? Porque eles pesquisam no painel de compras do governo federal, outras ferramentas, buscam, não se aquietam, se tiver que sair da Câmara e procurar em loco. Então, isso dinamizou muito, né? E que refletiu na economia. Como já vinha ocorrendo nos pregões presenciais, isso agora a gente também está podendo ver nas compras diretas, né? Que são aquelas permitidas por lei até R$17 mil. Então, isso foi, a gente, se pegar um histórico, acho que no final desse ano, no momento em que saiu o balanço, vai se ver a economia, como já foi visto no ano passado, que o setor de compras, né, se iniciou o ano passado, já em 2019. Valéria, eu comentava uma questão... fazer um link com o que você me perguntou no começo, que você perguntou qual era o elo entre todos os processos, né? A comunicação atua diretamente junto ao setor de compras. Nós não deixamos a informação estática lá apenas como editais. Você mesmo é o editor responsável por essa editoria de licitações e a comunicação tem o objetivo de traduzir essas informações para a sociedade. Então, hoje, antes até de ter um gasto aqui dentro da casa, a gente fundamenta em matérias por que esse gasto é necessário e depois a gente coloca todas as informações. As empresas que participaram, isso tem contribuído, não é, Milena? Para o aumento de números de participantes de empresa, gerando, ao final da conta, economia. Então, a comunicação tem esse papel referencial junto a qualquer setor da casa para fazer com que esses objetivos de economicidade, de bom trato ao dinheiro público sejam cumpridos. Lembrando, gente, que o período da pandemia também como a Milena mesmo falou, nós tínhamos a transmissão ao vivo, acabou não acontecendo, então vários processos estão sendo aprimorados. Entre esses processos, né, que serão aprimorados, está o pregão eletrônico. Milena, qual a diferença, né, para quem não entende, né, do processo eletrônico e do presencial, né, no caso da participação das empresas, né, da compra da Câmara e tudo mais? O pregão presencial, processualmente, eles praticamente são da mesma forma, a forma que eles se dão. Só que o pregão presencial, as empresas têm que vir até a Câmara para poder dar lances, né, para participar do pregão, são credenciadas. Elas podem também enviar pelo correio, só que quem envia pelo correio não pode dar lances. Então, a importância dos fornecedores virem aqui é porque eles podem, dando lance, né, até chegar num valor dentro do mercado, ou muitas vezes, como a gente percebe aqui, acaba tendo uma concorrência e abaixando bem o valor da compra. Esse é o pregão presencial. O pregão eletrônico é a mesma forma, é através de lances também, porém é através de um programa, né, um sistema eletrônico de compra, que no caso aqui da Câmara nós fizemos convênio com a BEC, que é a Bolsa Eletrônica de Compras, que é do Estado de São Paulo, sem custo para a Câmara. E a gente, né, nós aprovamos, tinha que ter uma resolução autorizando isso, a resolução foi aprovada, nós já nos conveniamos com a BEC, que é a que vai nos possibilitar o uso do sistema de compras, né? Só que agora, infelizmente, com a pandemia, né, a gente precisava dos treinamentos, nós tivemos que parar, porque a BEC não estava fazendo esses treinamentos por conta da pandemia, mas nós já estamos retomando e queremos, até o ano que vem, já estar implementado. E a vantagem do pregão eletrônico é que ele você tem a oportunidade do país inteiro, né, de qualquer um participar, e possibilitando, porque o presencial, às vezes, para uma empresa se deslocar lá do Paraná e vir até aqui, o custo muitas vezes não compensa, né? E com o eletrônico ela vai poder fazer isso pelo computador, pelo sistema, e só vir aqui entregar se for a vencedora. Então, isso eu acredito que vai aumentar a concorrência e nós vamos abaixar os nossos gastos, né? E aumentando aí a economia da casa, mais uma vez. Com certeza. Eric, a última pergunta eu deixo para você. Antes, justamente, de atuar como servidor, eu comentei que você atuava na imprensa, né?
e sobre o impacto, né, do parlamento que você espera aí, os próximos passos, né, no processo em si, do que já foi, né, do que já aconteceu, mas o que se esperar mais do parlamento aberto. Eu acho que o parlamento aberto, eu espero e espero que as pessoas esperem também, né, em relação ao parlamento aberto, é a continuidade do que existe, né, a inovação. Assim, até jogando um desafio aqui para todos os colegas que estão aqui, esses próprios programas que foram criados por conta dessa cobertura nossa aqui de 15 horas da eleição, né, que eles possam de repente virar programas permanentes, né, que eles sigam e a gente possa sempre levar conteúdo de qualidade, trazer, né, o jornalismo público, como a Valéria sempre coloca para a gente, e manter isso, né, já que a gente tem uma resolução que nos dá resguardo a isso, e, claro, envolver cada vez mais os servidores da casa nesse processo, porque ele só vai acontecer se os servidores da casa tiverem a consciência do que ele é e saber o quanto ele é importante para a casa. Então, é isso que eu espero em relação ao parlamento aberto. Bem, eu também, como servidor do departamento, reforço a vocês para que acessem as nossas mídias sociais, confiram esse trabalho, né? Acompanhem as lives que são realizadas semanalmente e aproveito para agradecer a presença dos nossos 3 convidados aqui no estúdio e também falar ao público para que continue com a nossa programação. Até à noite a gente fica aqui acompanhando tudo o que está acontecendo nas ruas de Piracicaba, com links ao vivo, com entrevistas aqui no estúdio, uma programação que não para e também receberemos os eleitos aqui no estúdio para comentar o resultado nas urnas. Uma boa tarde a todos.